e de desespero. Tudo isto faz parte deste mundo. Quem aqui vem visitar esse mundo de meu Deus, sabe que muito vai sorrir, sabe que muito vai chorar, muito vai se alegrar, muito vai se preocupar. E em tantos momentos vai se desesperar com situações surreais. Mas é preciso que nós tenhamos fé. Essa fé que é uma virtude que de Deus nós recebemos, um dom, uma força, para que possamos tomar consciência de que não estamos no mundo sozinhos. É por isso que a liturgia da igreja hoje nos coloca esse salmo invocativo tão bonito, o 120, onde o autor sagrado, ele olha para os montes, e ele pensa, e ele sonha, e ele assim diz: eu levanto os meus olhos para os montes, e de onde pode vir o meu socorro? E ele diz: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. É nessa perspectiva do Salmo que nós hoje escutamos aqui na igreja, que nós devemos entender o Evangelho que a igreja também hoje proclamou. Quando o evangelista Lucas, com toda a sua sabedoria, nos vai dar a dica, nos vai dizer que nosso Senhor, para mostrar a necessidade de rezar sempre e de nunca desistir, ele contou uma parábola. Pois bem, rezar sempre. Rezar sempre deve ser para mim, sacerdote, para vocês fiéis, uma necessidade. Reza bem quem tem consciência de vida. Reza bem quem fomenta a fé. Reza bem quem se encontra, muitas vezes, se achando insuficiente, onde só Deus, nosso Senhor, completa. Reza bem todo aquele que se enxerga temente a Deus. E essa necessidade de rezar aqui nos chama a atenção. Porque em língua portuguesa, quando se diz que se tem necessidade de alguma coisa, é porque algo falta, é porque algo está verdadeiramente em falta ali. Quando eu tenho necessidade, algo está me faltando. Quando eu tenho necessidade de rezar, eu compreendo que está me faltando uma coisa. E o que está me faltando não é dons, nem graças, nem bênçãos, nem menos preocupação. Mas o que está me faltando é verdadeiramente repousar o meu coração em Deus. E é por isso que o homem reza, para que o homem possa viver na presença de Deus. E o que é rezar? Não é repetir palavras. Rezar é o homem se colocar diante de Deus. Nós poderíamos aqui traduzir, atualizando essa palavra e dizer assim: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de estar sempre diante de Deus, para estar sempre em comunhão com Deus, para estar sempre na proximidade da quintura divina. A oração, que não é simplesmente quando nós temos necessidades que a vida nos impõe, quando nos falta saúde, quando nos falta paz no coração. Não. A oração deve ser para nós cristãos um hábito de permanecermos na presença de Deus. Por que eu rezo?
Não porque preciso de nada, mas rezo porque desejo passar o meu dia todo, do nascer ao pôr do sol, na presença de Deus, que é o meu tudo, que é a razão da minha vida. E o autor sagrado também diz assim, olha, e nunca desistir. Aqui nós temos que ver de um modo muito dinâmico, porque quando o autor sagrado aqui diz assim, a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, o autor sagrado está falando no primeiro momento, na gente não desistir da oração. Porque a oração, quando nós rezamos, ela pode nos levar a duas situações. Se eu rezo, o pós-oração pode me levar para duas situações. A primeira é ser atendido por Deus. E a segunda, é o antônimo, é não ser atendido por Deus, é o contrário. Quando eu rezo a Deus, eu posso ser atendido ou eu posso não ser atendido. E de um modo ou de outro, eu não posso desistir. Se o que eu peço, Deus nosso Senhor atende, eu devo rezar agradecendo a Deus. Se quando eu rezo, faço um pedido, uma prece a Deus, Ele não me atende, eu devo entender que a não concessão do pedido por Deus é um chamado de atenção. Porque se Deus não me concedeu essa bênção e essa graça, é porque Ele julgou que essa bênção, essa graça que eu tanto necessitava, nesse momento eu não seria digno ou justo, ou não seria justo me conceder. E aqui é preciso que nós católicos tomemos consciência de que Deus é Pai. E o próprio Filho nos ensinou que Ele é Pai e nos ensinou a pedir. E como todo bom e santo Pai, nem tudo que um filho pede o Pai concede. Por quê? Porque pode ser que o Pai julgue que naquele momento o filho não é merecedor daquilo que o Pai está privando, daquilo que o Pai não está concedendo e não concede. E muitas vezes até diz, olha, eu não vou te dar isso porque você não está merecendo. Não é porque o pai é cruel, mas é porque o pai quer educar o filho, para que o filho tenha uma vida melhor. Assim é Deus. Quando Ele não nos concede aquilo que nós tanto necessitamos, é porque Deus nos quer mais próximo a Ele. É porque Deus nos quer mais fiéis a Ele. É porque Deus nos quer mais amoroso com Ele. E não existe outra razão. Não existe outra razão pela qual Deus não conceda a graça que um coração tanto implora, que um coração tanto pede. E o Senhor, o bom Deus, ali está sempre a ensinar que Ele é necessário para a nossa vida. E que com Ele nós somos. E que sem Ele nos falta tudo. Quando nosso Senhor aqui diz assim, olha, quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Nosso Senhor aqui está falando de coração em Deus, de proximidade com Deus. Porque, minha gente, olha, analisem comigo. Muitos creem em Deus, mas poucos creem no Deus que Jesus Cristo nos revelou. Muitos têm uma ideia de Deus
pegando a revelação de Cristo, mas creem no Deus da sua cabeça, do seu modo de pensar e interpretar. É o meu Jesus, é o meu Deus, e não é o Deus de Jesus Cristo. É o que a gente vê aí, mundo afora. Pessoas correndo da cruz, pessoas não aceitando o sofrimento que Deus permite, pessoas que querem crer em Deus, mas não acreditar naquilo que Jesus nos falou, e acreditando em todo tipo de coisa, como nós vemos. Coisas que não são apetecíveis para a vida do cristão, de todas as formas e de todas as maneiras, mas se dizem cristãos. E eu quero impor muitas vezes o Deus da minha cabeça, que aceita tudo que o mundo impõe, que aceita tudo que o mundo quer. Esse nunca foi o Deus de Jesus Cristo. Nunca foi o Deus trazido por Cristo. Esse nunca foi o Deus anunciado e pregado pela Igreja Católica. Por quê? Porque o Deus que nós seguimos, Ele não é permissivo, mas Ele é radical. Ele é ciumento. Ou o nosso coração é dele, ou nós não somos dele. Então vejam que nós não podemos acreditar em todo tipo de presepada, a gente pode dizer assim. A gente não pode se deixar por todo tipo de pessoa que se apresenta como alguém de Deus ou fazendo alguma movimentação em nome de Deus. Mas se a vida não está em harmonia com aquilo que Deus nos pede, com aquilo que Deus nos convoca, com aquilo que Deus nos ensina. Servir ao Senhor o bom Deus, minha gente, de um modo pleno e perfeito, é ser católico. E quem é o católico? É aquele que aceita tudo deixado por Jesus Cristo sem contestar. É aquele que aceita tudo deixado por Deus sem contestar nada, e que busca, sim, crescer na amizade com Cristo, e que busca, sim, ter o coração moldado segundo o coração de Cristo, e que busca, sim, ser cada vez mais de Deus. E a própria liturgia da igreja hoje nos dá a tônica. Quando Paulo escreve ali a Timóteo, e Paulo vai dizer a Timóteo assim: olha, Timóteo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Minha gente, aquilo que nós ensinamos de fé, de um modo santo, esses valores de eternidade, nós não podemos perder em meio a qualquer situação que o mundo nos impõe. As bases da nossa fé não podem ser abaladas com filosofias, com ensinamentos estranhos, com cultos estranhos, com coisas estranhas. Não. Aquilo que nós aprendemos, os ensinamentos católicos, nós devemos guardar santamente, com sabedoria. Hoje em dia, esse mundo aí fora perdeu completamente o sentido de sacralidade. Nada é sagrado para o mundo, tudo é plástico, tudo pode mudar. Eu dizia por esses dias, nós iremos passar por uma mudança na paróquia aqui. O padre vai mudar, mas a doutrina continua a mesma. Por quê? Porque somos católicos. Não é a mudança de papa que muda a doutrina, não é a mudança de bispo que muda a doutrina, não é a mudança de padre que muda a doutrina.
bispo, papa, padre, não pode pregar algo diferente daquilo que Cristo nos deixou. E se fizer isso, é um infiel. E o povo de Deus tem direito a receber a pregação do jeito que Jesus deixou. Doa a quem doer. Por quê? Porque a igreja tem um objetivo. E o objetivo da igreja é nos converter. E se a igreja perder a capacidade de converter o homem, não tem mais razão de ser. E é o que muita gente não entende. E é o que muita gente não compreende. E Paulo diz, olha, permanece firme naquilo que aprendeste. Desde a infância tu conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar sabedoria, que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, não pode existir Sagrada Escritura sem fé eucarística. É mesa da palavra, mesa da Eucaristia. E essa realidade aqui nós só encontramos na Igreja Católica, a única fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E mais, ele continua falando das Sagradas Escrituras. Olha, toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda a obra. Qual é a missão da Sagrada Escritura? Ensinar, argumentar, corrigir e educar. Quem? O homem de Deus, ou seja, o cristão. A Sagrada Escritura é o nosso livro, é o livro da nossa família. Nós, católicos, que devemos nos deixar guiar pela palavra de Deus. E não por palavras estranhas que o mundo nos impõe. E não por ideias estranhas de pessoas estranhas que não sabem nem para onde ir. E mais, olha que coisa. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir para julgar os vivos e os mortos, em virtude de sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra. O que é proclamar a palavra, minha gente? A palavra proclamada, pregada aqui no púlpito, no ambão, não é para todos, mas para aqueles que foram enviados em nome de Deus. Mas a palavra que deve ser pregada com a vida, aí sim é para todos, para aqueles que proclamam no púlpito principalmente, e para aqueles que estão sentados na assembleia também, onde somos nós, que devemos com o nosso modo de vida, sinalizar Deus no mundo, e pregar a palavra lá fora, com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, não é difícil pregar a palavra com a nossa própria vida. Basta, nos momentos que o mundo tenta nos tragar de Deus, a gente escolher a Deus e dizer, olha, eu não posso fazer isso, porque eu sou de Cristo. Eu não posso agir assim, porque eu sou de Cristo. Se não conseguir, não tem problema, erga a cabeça, continue a caminhada. Se conseguir, peça a Deus a graça de perseverar. E o autor sagrado ainda diz, olha, proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Só que tem uma coisa, não é porque nós pregamos a palavra de Deus,
que nós somos de Deus. Existem muitos que pregam a palavra de Deus, mas não estão com o coração em Deus. Existem muitos que fazem muitas coisas em nome de Deus, mas não pertencem a Deus. Para a gente ser de Deus, é preciso de verdade levar a sério a nossa vida de oração. É através da oração que nós provamos que somos de Deus. O tempo que você reza é o termômetro para saber se o seu coração está aquecido ou está frio na fé. O tempo que você reza, o tempo que você gasta com oração, o tempo que você gasta em Deus nosso Senhor. E mais, a oração é esse bálsamo para a nossa alma, que nos sustenta e nos mantém de pé. Observem a primeira leitura hoje. Vem o último ponto da liturgia. Uma batalha no livro do Êxodo entre os amalecitas e os israelitas. Os amalecitas são os descendentes de Maloque. O próprio nome aqui já diz amalecitas, mal. E os israelitas, os filhos de Deus. E eles estão ali guerreando. E enquanto eles estão guerreando, Moisés vai ali rezar. Ele vai rezar. Ele vai interceder por aquele povo. Isso aqui é o grande retrato das nossas vidas. Essa luta espiritual que nós vivemos entre o inimigo e Deus, e nós no meio. E muitas vezes, ao longo do nosso dia, essa batalha é diária, Deus ganha. E muitas vezes, o inimigo ganha. E é aqui que nós devemos entender que devemos estar com o nosso coração em Deus e rezar a Deus. Por esses dias, uma pessoa me dizia assim: olha, padre, eu não sei rezar direito. E aí eu me questionava, não é? O que é rezar direito? Não existe uma fórmula própria de oração. Cada um tem que desenvolver o seu modo de rezar. Cada um tem que desenvolver o seu modo de estar em Deus e se esforçar. E toda a vida espiritual começa com esse ato que vocês estão fazendo neste momento, e a igreja, e a missa. Olha, são 14 anos e 8 meses nessa paróquia. Quase 15 anos que eu venho dizendo a vocês a mesma coisa. Missa dominical é compromisso com Deus. Quem quer crescer espiritualmente, quem quer as graças e bênçãos dos céus, a primeira coisa que tem que corrigir é a frequência na missa dominical. É ir à igreja todos os domingos, comungar nosso Senhor e escutar a palavra de vida que Deus tem para a minha semana. Eu posso fazer tudo, posso ter um coração maravilhoso, mas se eu não dou valor àquilo que Ele me mandou fazer, a minha vida está de cabeça para baixo. Padre, e o que foi que Ele me mandou fazer? Que eu celebre em memória dEle aquilo que Ele deixou. Quando o sacerdote celebra a Eucaristia, preside ali a Eucaristia, todos vocês estão celebrando com o Padre, todos vocês. E esse mistério de amor aqui faz com que o Padre cumpra a ordem, fazendo em memória dele, mas vocês também estão cumprindo. Não podem oficiar o sacrifício, mas tomam parte ativamente no sacrifício. E tomar parte ativamente no sacrifício não é fazer coisa da liturgia, não, como
isso foi muito mal interpretado por causa do Concílio Vaticano II. Interpretaram de um modo erradinho. Participar ativamente da liturgia é estar em total consonância com aquele que está oficiando o culto. Não é ter que fazer alguma coisa, porque tem gente que pensa que só participa ativamente da liturgia se estiver lendo, ou distribuindo comunhão, ou servindo ao altar, ou cantando. Não. A participação ativa sou eu aqui está tendo os mesmos sentimentos que a igreja está tendo ao oficiar o culto. Por exemplo, hoje nós estamos ofertando a missa pela saúde. Veja, todo mundo tem que estar com esse pensamento. E aqui nós fazemos em memória dele aquilo que ele nos pediu. Só que é interessante a gente perceber uma coisa. Deus, nosso Senhor, não é político. Deus não precisa da gente. Somos nós que dele precisamos. Então vejam bem, observem bem. Somos nós que precisamos de Deus. Se nós rezarmos, não vai aumentar em nada o que Deus é. Se nós deixarmos de rezar, não vai diminuir em nada o que Deus é. Mas se eu rezo, a minha vida vai melhorar. E se eu deixo de rezar, a minha vida vai piorar. A vida de oração não é por Deus, Ele não precisa de aplausos. Mas a minha vida de oração é porque se eu estou ligado em Deus, eu sou feliz, eu estou feliz. Porque sei que não estou sozinho, porque sei que Deus, nosso Senhor, está comigo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, aí vem o próprio questionamento de nosso Senhor para terminar a liturgia de hoje, quando ele diz assim, olha, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele, rezar sem cessar. Será que vai fazê-los esperar? Não. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu rogo ao Senhor, o bom Deus, que faça despertar sempre nos nossos corações esse encanto tão santo por Jesus Cristo. Que nós sejamos verdadeiramente enamorados dele e possamos descobri-lo cada vez mais como o penhor da nossa vida, que sem ele nós não somos nada e com ele nós temos tudo, porque nada nos falta. Vamos ficar de pé e vamos juntos professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai,